Sem dúvidas, Nikola Tesla, além de ser um dos maiores inventores mais influentes do mundo, pode ter feito a maior descoberta da humanidade. Em 1889, ele poderia ter capturado a primeira comunicação extraterrestre. Conheça seus medos. The Mask. Antes de começar o vídeo, se você gosta de terror, histórias, relatos e tudo isso que te assusta, criei esse novo canal, Você Tem Medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que vou começar a postar com bastante frequência. Aviso dado, partiu pro vídeo. Durante os primeiros testes do transmissor que Nikola Tesla criou para detectar tempestades a 1000 km de distância, ele recebeu um sinal misterioso que o deixou de queixo caído. Embora ele não pudesse deduzir sua origem, estava claro que para ele se tratava de um sinal extraterrestre e que vinha de algum lugar do sistema solar. O livro Os Papéis Perdidos de Nikola Tesla, HAARP, Chemtrails e Os Segredos Alternativos 4 foi um dos primeiros textos a mencionar que Tesla poderia ter tido contato com seres extraterrestres. O renomeado biógrafo Tim Swartz, que trabalhou na biografia do croata-americano, menciona que o transmissor que o inventor havia desenvolvido era tão sensível que poderia captar sinais até mesmo de Marte. Este evento levou Tesla a fabricar transmissores e receptores de rádio de potência muito superior, em uma tentativa de estabelecer o primeiro contato humano com os seres extraterrestres. Durante uma das muitas entrevistas, nas quais Tim comentou sobre o assunto, ele contou que na época muitos especialistas experientes acreditavam que Marte poderia abrigar vida extraterrestre, e isso levou Tesla a acreditar e pensar que esses sinais vinham do planeta vermelho. Mas ainda mais surpreendente é que ele disse que o inventor chegou a questionar se não era uma espécie de saudação entre um planeta e outro. Chegou ao ponto em que ele alegou que estava realmente recebendo transmissões de voz. Ele disse que parecia que as pessoas estavam conversando. Ele fez algumas anotações dizendo que estava ouvindo seres inteligentes de outros planetas conversando entre si, embora não soubesse em que língua eles falavam. A maioria de suas anotações e registros pessoais, como planos de construção para futuras invenções de Tesla, foram confiscados pelo exército dos Estados Unidos, mas as anotações sobre essa descoberta de uma possível comunicação extraterrestre foram pegos pelos famosos Homens de Preto. Mas por incrível que pareça, o biógrafo Tim Swartz conseguiu encontrar os documentos durante um leilão em 1976, e talvez seja verdade, porque realmente alguns documentos de Tesla foram devolvidos para os seus parentes, mas existem alguns documentos que nunca mais apareceram, e os que foram devolvidos foram doados ao Museu Tesla, em Belgrado, na Sérvia, e inaugurado em 1950. Mas que provas teríamos sobre essa incrível descoberta de Tesla? Em 1901, durante uma entrevista ao jornal Collier's Weekly, declarou pela primeira vez sua crença na vida fora da Terra, além de relatar sua experiência ao ter capturado uma suposta mensagem em uma língua extraterrestre. Ele explicou que enquanto aperfeiçoava a produção de suas máquinas para produzir correntes elétricas, ele trabalhava no aprimoramento das máquinas de vigilância de tempestades. Dessa forma, os transmissores tinham a potência necessária para capturá-los a centenas de quilômetros de distância, além de antecipar sua velocidade, direção e distância percorrida. Mas esse dispositivo o levou a descobrir um novo conhecimento e relatou ao jornal: "Nunca vou esquecer as primeiras sensações que experimentei ao perceber que havia observado algo, possivelmente de consequências inimagináveis para a humanidade. Fiquei positivamente impressionado com as minhas primeiras observações, pois havia algo misterioso, para não dizer sobrenatural. Eu estava sozinho à noite, no meu laboratório. Mas nesse momento, a ideia de que essas anomalias fossem sinais controlados de maneira inteligente ainda não me passava pela cabeça. As mudanças que percebi ocorriam periodicamente, e com uma sugestão tão clara de números e ordem, que não eram atribuíveis a nenhuma causa que eu conhecesse. Estava acostumado com os distúrbios elétricos produzidos pelo Sol, pelas auroras boreais e as correntes terrestres, e tinha certeza de que essas variações não eram devidas a nenhuma dessas causas. A convivência com os meus experimentos descartou a possibilidade de que essas mudanças fossem produzidas por distúrbios atmosféricos, como alguns afirmaram precipitadamente. Foi algum tempo depois, quando me veio à mente a ideia de que essas perturbações que tinha observado poderiam ser devidas a um padrão inteligente.
Embora eu não pudesse decifrar seu significado, era impossível para mim pensar que eles tivessem sido completamente acidentais. Constantemente cresce em mim a sensação de que fui o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para outro. Havia um propósito inteligente por trás desses sinais elétricos. Nesse registro ao jornal, Tesla claramente havia capturado frequências de ondas, periodicamente e com perfeita precisão, tanto em números quanto em ordem. Por razões óbvias, isso não pode ser atribuído a uma causa natural, nem os distúrbios elétricos do Sol ou das auroras boreais. Para Tesla era mais do que evidente que essas ondas eram controladas e enviadas artificialmente. Mas infelizmente Nikola Tesla não conseguiu decifrar nenhuma das mensagens. Para ele, os seres de uma outra civilização se interessaram pela Terra por algum motivo, e por isso decidiram se comunicar. Com certeza, a maioria das invenções de Tesla ainda continuam um mistério. Muitos teorizam que alguns inventos já estão sendo utilizados pelos governos, e inclusive eles poderiam ter ocultado as informações mais importantes desses estranhos sinais que Tesla acabou descobrindo. E em breve também iremos comentar sobre as invenções de Tesla que foram ocultas pelo governo. Mas e você, o que acha? Adoraria saber sua opinião. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante, bons sonhos.